da Operação Prato que você tinha perguntado. Mas eu só te perguntar, você acha que está perto disso ser afirmado e confirmado oficialmente? Da Assim, existência? eu pesquiso já há 43 anos. Pelo andar da carruagem, essas denúncias que estão ocorrendo no Congresso Nacional Norte-Americano, né, o David Grush e outros aí denunciando, e a pressão agora do Trump, né, que quer que libere os documentos de OVNI, né, pediu também dos Kennedy, né, e também do Martin Luther King, né, já conseguiu, já estão analisando alguma coisa aí. Então eu acredito que vai vir à tona. Não que seja liberado totalmente, mas pelo menos parcialmente. Neste ano de 2025 a gente já vai ver coisas acontecendo. Isso vai ser muito positivo para o Brasil, porque como a gente está com o rabo preso com os americanos, então até falei com alguns amigos da polícia e tal, ele falou assim, a gente está esperando ver o que vai acontecer lá, que aí pode liberar um pouco mais, né, um pouco menos, vai depender do que acontecer lá, porque existe essa coisa atrelada por conta do acordo. Sim. Então, se os Estados Unidos liberar, mesmo que parcialmente, a gente começa a ter uma liberação aqui. Agora, a revelação de que vida extraterrestre exista, eu entendo que até 2028 vai ser o ano da revelação. Por que 2028? No andar, né, o que a gente está vendo que está acontecendo, aumentou as quantidades de casos, não está dando mais para tapar o sol com a peneira. E uma cientista da NASA, chamada Ellen Stofan, ela falou num podcast que a NASA liberaria e reconheceria vida extraterrestre até 2025. Só que depois ela deu para trás, porque isso aí deu uma confusão, e aí ela voltou atrás e falou assim, não é bem em 2025, é 2030. Então eles deram uma postergadinha. Mas se ela falou até 2030. Ela já confirmou que existe, porque aí... Sim, deve ter tido alguma reunião, deve ter algum protocolo, deve ter alguma coisa já pronta lá na NASA para essa revelação acontecer. Então, talvez a Agenda 30, né, que estão falando aí, talvez tudo isso venha culminar também com a liberação ou reconhecimento de vida extraterrestre por algum órgão oficial, a NASA ou algum governo aí. Entendi. Agora vamos falar da Operação Prato. O que foi a Operação Prato? De 76 a 84, a gente teve um fenômeno ocorrendo no Maranhão que foi adentrando para o Pará e depois seguiu para o estado do Amazonas e depois atravessou a fronteira para a Venezuela. Isso já em 84. E o que acontecia naquela época? Luzes eram observadas e essas luzes jogavam um foco de luz nas pessoas. Tinha também fotos de dia, né, de discos voadores, como essa aqui tirada por um piloto da Varig na época. O que é isso? Disco voador em Oca-Araci. Isso aí é uma região lá do Pará onde apareciam as luzes, né? Teve vários jornais, né, que publicaram. Ó, disco voador ataca mulher, né? E aí pavor queimava na Ilha do a Mosqueiro. Queimava. Então, as pessoas eram atacadas pelas luzes e ficavam com marcas, né? Com hematomas. Eram sugados porções de sangue, de material líquido dessas pessoas, né? Essa é a Aurora Fernandes. Eu tive agora em 2023 com ela lá no Pará, está viva ainda, e pudemos entrevistá-la novamente e descobrir que os fenômenos com ela nunca cessaram. Ou seja, ela tem contato com seres. Sério? Até hoje, que aparecem dentro do quarto dela. Ela fala uns seres baixinhos, eu não consigo me mexer. E tem várias pessoas que foram atacadas nessa época, na década de 70, que continuam tendo seres, continuam tendo contatos com esses seres. E aí o que acontece? A Força Aérea Brasileira e os americanos começaram a pesquisar isso conjuntamente. E o Irangê Holanda, que é um capitão, ele veio assim, foi chamado pelo superior hierárquico dele para fazer uma atuação ali, tentar filmar, fotografar e ter contato com esses seres. E o que aconteceu? Ele acabou tendo vários registros
cinefotográficos dessas luzes. E ele diz, né, isso aqui é o desenho do próprio Capitão Holanda, de um ser que contactou com ele. E, inclusive, eu tenho outros desenhos, né, de pessoas que viram esses seres naquela época e que bate muito com o desenho aí do Capitão Holanda. Só que esse aqui foi no Maranhão, na Chapada das Mesas, em 77. Pessoas que não se conheciam fizeram desenhos parecidos. Fazendo os mesmos desenhos, né? Houve, naquela época, além dos contatos com os ribeirinhos, pilotos, por exemplo, o piloto temporal, que viu uma dessas luzes, né? Quando ele estava sobrevoando lá. Então tem assim, vários registros a respeito desses avistamentos. Para você ter uma ideia, são milhares de páginas, centenas de fotografias tiradas pelo Sargento Flávio, a equipe dele, e tem 15 horas de vídeo Super 8, 8mm e 16mm que foram tomados naquela época e que hoje se encontram de posse dos americanos. Mas que não foi publicado. No Brasil, a gente viu agora um pedacinho de um fotograma. Foi liberado esse finalzinho do ano, de 2024, a gente pôde ver um pedacinho de um Super 8 que estava perdido por aí. Só que as 15 horas estão nos Estados Unidos. Quem falou sobre essas 15 horas e que viu é esse físico chamado Hal Puthoff, que trabalha com o Robert Bigelow e que foi contratado por alguns bilhões de dólares para mexer com a questão OVNI e criar, inclusive, um depósito para armazenamento de metamateriais e ultramateriais de OVNIs. Isso já existe documentos liberados que comprovam toda essa situação. Caramba. E esse aqui é o Bob Pratt, que dizia que era um jornalista e veio para o Brasil, muito ligado com o Capitão Irangê Holanda. E o Bob Pratt chegou a comprar por uma fábula de dólares algumas fotos que foram tiradas por fotógrafos, jornalistas de um jornal lá do Pará. Entendi. Lá do Mosqueiro, né? E aí e o que acontece? Os americanos acabaram, de certa forma, acobertando tudo isso, participando disso, tiraram o Irangê também da jogada. Aqui, só para você ter uma ideia, isso aqui é um dos documentos que cita um dos americanos. Então, é um documento feito do primeiro Comar, primeiro Comando Aéreo do Pará, né, que é onde o Capitão Irangê fazia parte. E aqui, ó, no Porto de Manacapuru, citado acima, em companhia de 3 civis e um agente militar norte-americano, entre parênteses John, que isso aqui deve ser o codinome dele, observamos em dois... Aí conta aqui a historinha. O que eles viram, massa luminosa em formato ovalado, deslocando-se a baixa altura, em alta velocidade sobre o rio Solimões, a cor amarelada. Desapareceu em direção a Iranduba. Aí, dia 20/10/1982. Esse foi em 82. Próximo ao lugar do primeiro avistamento, surgiu um corpo luminoso menor em forma de concha, com brilho intenso amarelo. Mas eu tava conversando com o Sacani, que ele veio aqui bater um papo com a gente no PandaraCast. Ele falou que acredita que muitas dessas experiências ou aparições seriam... Como que ele falou? Seria... teste militar, isso, para fazer teste na população, para ver se de alguma forma fazer algum teste na cabeça das pessoas, para ver se elas estão doidas, enfim, não entendi muito bem. Então, eu já até falei pro Sacani, né, ele é meu amigo também, e eu falei, cara, vai lá pesquisar, entendeu? Vai conversar com as testemunhas, vai falar com os militares, tem militar vivo ainda, aí ele vai mudar a percepção dele, porque é muito fácil você criar teorias sem ir pessoalmente, em loco, entrevistar as testemunhas. E sabe que a gente constatou lá agora em 2023? Que o fenômeno continua atacando. Ah, é? Pessoas que foram atacadas em 2021, 2022, em Colares, por exemplo, que era uma área de atuação onde essa Velaide, por exemplo, a Velaide Cecim, era uma médica da Unidade Hospitalar de Colares, que atendeu mais de 22 pessoas atacadas naquela região. Tem gente viva ainda lá que foi atacada. E tem gente agora recente que foi atacada pelas luzes. Nunca parou. A minha esposa, inclusive, ela estava na Praia do Machadinho, que a gente foi para lá junto, né, fazer essas pesquisas, e resolvemos fazer uma vigília
noturna na Praia do Machadinho, onde o Irangê Holanda, junto com a sua equipe, se reunia e fez vários registros desses OVNIs lá. Sabe o que aconteceu? Eu estava virado, eu e meu filho, para um lado, assim, com um equipamento, cuidando do céu, e ela, junto com outros pesquisadores, do outro lado, cuidando lá outra parte do céu. De repente, ela mais 3 viram um objeto se manifestar. Isso em 2023. Caramba. O mesmo fenômeno que nunca parou a luz. As pessoas atingidas por essa luz apresentam um sintoma totalmente de etiologia desconhecida. As pessoas atingidas por essa luz apresentam paresia generalizada, hipertermia, cefaleia, queimaduras superficiais, calor intenso, náuseas, tremores no corpo, tontura, fraqueza e minúsculos orifícios na pele. E todas elas tinham os mesmos sintomas. Aquelas perfurações. Hoje de manhã, eu estive com uma pessoa daquela época, inclusive entrevistando ela, e que ela foi abduzida, inclusive. E várias pessoas viram, né, esse fenômeno, né, da Operação Prato. Inclusive, ela contou sobre o Caramuru, que era um indígena que tinha lá, que foi atacado por uma dessas luzes e ficou com uma marca, né, de furinhos assim no braço. Eu até mostrei essa foto da Aurora, ela falou, é exatamente isso, que ele comentava que a luz, né, tinha atacado ele, né, e tinha queimado. E essas características, né, que a médica fala, as pessoas tinham, né? Graças a Deus, assim, muitas das pessoas não foram a óbito.